O universo de Pokémon sempre foi repleto de rumores de escola e perguntas sem resposta. Hoje vamos mergulhar no mundo das teorias de Pokémon e não há lugar melhor para começar do que com um dos tipos de Pokémon mais misteriosos de todos os tempos, o tipo psíquico. Prepare-se para refletir, pois queremos saber quais teorias sobre o tipo psíquico são confusas e quais realmente surpreendem. Eu sou o Caio do Pokébind, e estas são teorias dos Pokémon psíquico, de bobagens a grandes revelações? Hoje vamos começar com as teorias menos prováveis e vamos avançar até chegar às revelações mais surpreendentes. Primeira categoria, você só acredita vendo, mas não há nada para ver. Essas teorias são besteira. Começando com Mewtwo. Mewtwo é a teoria de que existe uma forma ainda mais poderosa do que o Mewtwo perfeito. Essa teoria das antigas faz sentido no papel. Em um jogo com evoluções de 3 estágios, há razão para acreditar que haveria uma forma final para completar o trio Mew. Mas a única evidência disso existir está no mangá, onde o Clefairy do Red se fundiu com o DNA do Mew para se tornar o autoproclamado Mewtwo. Foi a primeira e última vez que vimos esse design, que já era piada desde o início. Sobre o Deoxys, ele foi atingido pela arma suprema. Essa teoria nasceu da entrada do Deoxys na Pokédex de Ruby, que diz: o DNA de um vírus espacial sofreu uma mutação repentina ao ser exposto a um feixe de laser, resultando em Deoxys. Assim, a teoria afirma que a arma suprema era o feixe de laser. A arma suprema só foi lançada com sucesso uma vez, há 3.000 anos, e houve uma tentativa fracassada durante os eventos de X e Ignis. Em nenhuma dessas vezes ela chegou perto de Hoenn, onde Deoxys pode ser encontrado. E nem é um laser, é mais como um canhão de energia. O mais provável é que fosse um laser comum, tentando destruir meteoros que estavam chegando. Nossa próxima teoria é que Kadabra era uma criança humana. Essa teoria é antiga, mas é boa. Originada da Pokédex, existem várias variações dessa ideia. A primeira afirma: dizem que um garoto com habilidades psíquicas virou Kadabra de repente ao ajudar em pesquisas sobre poderes extrasensoriais. Em Fire Red diz que um garoto acordou assim. Em Sun diz que era um garoto com poderes psíquicos que não conseguia controlar. A única evidência para essa teoria já é inconsistente. Era uma criança comum, um experimento científico que deu errado ou um prodígio poderoso demais para o próprio bem? Provavelmente nenhum. A Pokédex em Lendas Arceus afirma isso claramente. Citação: rumores dizem que uma criança com poderes místicos virou Kadabra, mas isso não foi confirmado. Esse boato é apenas isso, um boato dentro do universo sobre o Kadabra. Provavelmente nunca houve um garoto que sofreu esse destino. Vamos encerrar essa categoria com uma teoria bem estranha. Mr. Mime é o pai do Ash. Essa teoria é absolutamente ridícula, mas consegue apresentar algumas evidências interessantes. Isso foi uma piada devido à aparição da mãe do Ash, em Sol e Lua, onde Mr. Mime viaja com ela. Então sim, essa teoria é basicamente uma piada de que o Mr. Mime ficou com a mãe do Ash, mas também levanta outros dois fatores estranhos sobre o Ash. Primeiro, ele não envelhece, e segundo, ele tem habilidades e resistência parecidas com as de um Pokémon. Ash entende dicas e se comunica com outros Pokémon como se fosse meio Pokémon. Aqui terminam as coincidências. As habilidades parecidas com as de um Pokémon se explicam pelo papel dele no desenho. O protagonista não envelhece e tem proteção de enredo, mas isso não prova que ele seja meio Pokémon. Em segundo lugar, em episódios recentes, a revelação sobre o pai dele foi sugerida mais uma vez antes de aposentarem Ash do desenho. Sabemos apenas que o pai do Ash é treinador Pokémon e que o Sr. Mime não está na Liga Pokémon. O interessante dessa teoria é o mistério sobre o pai dele, que desconhecemos. Pode ser Giovanni, Professor Carvalho ou algum treinador misterioso sem nome. Com tanta falta de clareza, teorias estranhas surgem. Isso nos leva à próxima categoria. Essas teorias podem estar em algo, mas provavelmente não. Essas teorias estão cheias de falhas. Começar com Cosmog que completa o Necrozma. Para essa teoria ter sentido, segue um resumo da relação entre esses dois Pokémon. Primeiro, Necrozma trabalhou junto com os habitantes de Ultramegalópolis. Necrozma era como um farol de luz ali, mas as pessoas o traíram tentando roubar sua fonte de luz. Isso prejudicou os humanos, destruindo a forma de dragão de luz de Necrozma e deixando-o furioso em busca de luz para consumir. Cosmog é a primeira forma da linha evolutiva de Solgaleo e Lunala, mas não há muita história concreta envolvendo os dois. Eles compartilham com Necrozma a habilidade de criar buracos de minhoca para o ultraespaço. Além disso, ambos não são explicitamente ultrabestas, talvez sejam algo diferente.
Necrozma pode se fundir com qualquer um deles e virar o Ultra Necrozma, ser de pura energia luminosa. Faz sentido, pois após usar Lunala ou Solgaleo e consumir sua luz para virar Ultra Necrozma, eles são a peça que faltava. Ainda existem vários problemas com essa teoria em si. Primeiro, a fusão é principalmente parasitária, diferente das formas Hiram. Aqui, Necrozma assume o controle. Depois, o Dragão da Luz Ultra Necrozma não se recompõe. Pode-se extrapolar que talvez ele precise de ambas as formas para se tornar totalmente completo. No entanto, isso ainda não foi visto. Por fim, teorizou-se que os cristais Z eram as peças faltantes de Necrozma. Isso faz mais sentido e é a única explicação explicitamente apresentada no jogo. O Pokémon Prisma provavelmente sente falta dos cristais Z Prisma em Alola. Depois, Starmie surge do vírus Deoxys. O usuário do Reddit GafaCakes defende uma ligação direta entre as linhas evolutivas de Starmie e Deoxys. Primeiro, eles têm habilidades psíquicas semelhantes tanto nos golpes quanto na essência, como enviar ondas de rádio para o espaço ou a capacidade de regeneração. Ambos são cristalinos, naturais e compartilham o mesmo centro esférico. Eles especulam que um vírus Deoxys infectou uma estrela do mar simples há muito tempo. Esses híbridos continuaram se reproduzindo e deram origem aos Staryu e Starmie atuais. Uma variação dessa teoria é que Staryu e Starmie são completamente alienígenas. Deoxys é um Starmie mutante, não o oposto. Essa teoria é promissora, mas mais coincidência que outra coisa. Nada indica que um vírus influenciou Starmie ou Staryu. O centro de cristal é compartilhado, mas muitas escolhas de design em Pokémon são mais estilísticas do que conexões diretas. A regeneração e a comunicação com o espaço parecem ser mais influenciadas pelo design do que por Deoxys. Pokémon psíquico costumam ter movimentos parecidos, e estrelas do mar reais se regeneram. Falar com estrelas pode ser referência ao design de Estrela do Mar. Muna citada na primeira geração. Na primeira geração, um treinador diz: os Pokémon aqui são tão rechonchudos, deveria ter um rosa com padrão floral. 5 gerações depois, surgiu um Pokémon com essas características. Essa teoria é bastante superficial, já que é só isso mesmo, e realmente só existem 3 formas de encará-la. Primeiro, isso foi totalmente intencional. O diálogo foi um easter egg sugerindo o design futuro de Muna. Alternativamente, um designer mais adiante soube dessa fala e decidiu torná-la realidade. No fim, provavelmente é só coincidência. A descrição combina com Muna, mas parece algo que só uma criança gostaria em um Pokémon. Muna pode ter sido criada de forma independente. A conexão é possível, mas improvável, e a descrição de um rosa com um padrão floral é vaga demais para conectá-lo definitivamente a Muna sem outras evidências. Depois, Hoopa resgata Pokémon de universos destruídos. Hoopa, o Pokémon travesso, é mostrado como um colecionador ganancioso que acumula Pokémon notáveis apenas porque pode. O usuário do Reddit é o Sol de Marte, afirma que Hoopa é um salvador dos lendários de linhas do tempo condenadas. A primeira evidência é que ao entrar nos pontos Mirage, tocam exatamente os temas originais dos jogos, e não versões remixadas. Isso pode indicar que esses Pokémon vêm de outra dimensão. Isso ocorre paralelamente ao arco Delta da Aura, focado em Zinnia tentando salvar o universo de um meteoro que já destruiu outros universos. A ideia é que Hoopa usou suas habilidades para salvar Pokémon de universos condenados, não por ganância de colecionar lendários. Essa teoria faz sentido no jogo, mas não há evidências. Isso nos leva à próxima categoria. Há infinitos tipos psíquicos, mas alguns são mais prováveis que outros. Aqui entramos em algumas histórias sólidas de Pokémon com teorias que são possíveis. Jirachi criou a Mega Evolução para Rayquaza. Seguimos com mais uma teoria nos remakes de Hoenn. Agente Raven do Amino e Flarestone 80 e 8 do Reddit fazem conexões inteligentes entre pontos da trama em Omega Ruby, Alpha Sapphire e Jirachi. Todos sugerem que Rayquaza ganhou a Mega Evolução graças ao seu órgão exclusivo, o Mikaido. Essa teoria considera a história antiga dos Pokémon. No terceiro capítulo da história de Zinnia sobre Rayquaza, ela conta que os humanos desejaram coletivamente que Rayquaza tivesse força para acabar com o conflito entre Kyogre e Groudon. Esse desejo na história foi feito há 1000 anos. A Pokédex explica que Jirachi, o Pokémon dos desejos, aparece a cada 1000 anos para concedê-los. Existe uma forte conexão aqui e o timing é perfeito, mas não há ligação direta entre eles. Não havia nada na história de Shania sobre ir diretamente até Jirachi. Jirachi não aparece em nenhum momento na história de Omega Ruby Alpha Sapphire. Dizer que Jirachi concedeu o órgão Mikaido ao Rayquaza é só uma suposição, mas uma suposição muito boa. Nossa teoria agora é que o Wobbuffet seria um Yunon rebelde.
O usuário do Reddit Irerito publica sobre as semelhanças entre Unown e a evolução de Wobbuffet. Tudo isso se baseia na semelhança entre os rabos deles e o Unown. O Unown tem um olho e corpo preto. O rabo do Wynaut também é preto e tem um olho. O Wynaut e o Unown também agem de forma parecida, pois as entradas da Pokédex mencionam que se agrupam para ganhar poder. Eles também compartilham o mesmo tipo, sendo ambos do tipo psíquico puro. Por fim, eles têm conjuntos de movimentos extremamente limitados. Há também outras pequenas conexões entre eles, como nomes, motivos de ilusão e habilidades. No que diz respeito aos movimentos, o Unown só aprendia poder oculto, e nem o Wobbuffet nem o Wynaut podem aprender poder oculto. Além disso, de onde veio o corpo emborrachado, provavelmente são apenas Pokémon diferentes. A teoria tem várias conexões, mas nada concreto que a Asuna. Esse não é o evento mais estranho em Pokémon, mas ainda é possível. Indo para a teoria de que Victini é uma bomba atômica, ela faz conexões sombrias entre a história real e o design do jogo. A ideia de que Victini representa uma bomba atômica. A vitória aparece no nome, gesto com a mão e formato da cabeça. Isso foi usado na Segunda Guerra Mundial para denotar vitória, incluindo o bombardeio atômico do Japão. A Pokédex descreve Victini como tendo energia ilimitada, semelhante à energia nuclear aparentemente infinita. Por fim, existem voos diretos para os Estados Unidos. Victini está no subsolo da Torre do Jardim da Liberdade, que faz referência à Ilha da Liberdade, e a outras ligações, como habilidades e movimentos únicos. Apesar de explicações que descartam a teoria da bomba, o 5 pode indicar o começo da geração 5, pois 5 é 5 em algarismos romanos. O formato lembra uma técnica japonesa de escultura em maçã. Por fim, a única ligação real com armas dos Estados Unidos da América é estar na região de Nova York, o que pode ser só coincidência. Para concluir, temos Screamtail, um Jigglypuff ancestral. Essa teoria é quase canônica. A Pokédex conecta ele ao Jigglypuff. Ele é do tipo fada, tem movimentos parecidos e lembra uma versão antiga do Jigglypuff. A única evidência que temos na Pokédex é uma revista paranormal afirmando que ele é uma versão de 1 bilhão de anos atrás. Cada forma paradoxo é sugerida como vinda de outro tempo, mas isso nunca é dito claramente. É isso que impede essa teoria de ser classificada em uma posição mais alta. O contra-argumento é que os Pokémon paradoxos são apenas imaginados. Até agora, os Pokémon paradoxos seguem misteriosos, com Screamtail sendo o possível ancestral de Jigglypuff, porém sem confirmação. Você não precisa prever o futuro para saber o que vem a seguir. A próxima sessão traz teorias provavelmente verdadeiras. Começando com Mew, frequentemente citado como o primeiro Pokémon. Quando as pessoas dizem isso, geralmente significa o primeiro Pokémon biológico. A evidência disso é apoiada pelos cientistas dentro do jogo e é afirmada na Pokédex. Mew pode aprender quase todos os golpes, e além do dito, é o único que pode aprender transformação. Sem contar que, canonicamente, ele contém o DNA de cada Pokémon. A polêmica na lore de Pokémon é Arceus, visto como o criador de tudo, surgindo de um ovo antes de qualquer coisa. Isso desqualificaria Mew como o primeiro Pokémon. Várias teorias tentam explicar as inconsistências aqui. Para incluir Mew como o primeiro, o usuário do Reddit da Kata apresenta esta teoria, que o Mew eventualmente se tornou um Arceus, que por sua vez voltou no tempo para criar Mew. Embora essa teoria seja possível, não há como provar que foi isso que aconteceu, pelo menos com o conhecimento atual que temos. Embora Arceus tenha surgido antes, Mew provavelmente é o primeiro Pokémon biológico. Em seguida, temos a linha evolutiva do Cosmog como Ultra Bestas. A linha do Cosmog tem todas as características de uma Ultra Besta. Seu grito tem um som presente em todas as Ultra Bestas, cada atributo é ímpar, e eles vêm, canonicamente, do Ultra Espaço. No jogo é sugerido que a evolução do Cosmog pode ser uma Ultra Besta, mas isso nunca é confirmado. A principal diferença é que a linha evolutiva do Cosmog não tem um impulso bestial, a habilidade das outras Ultra Bestas. Em termos de história, isso pode ser explicado pela habilidade da linha evolutiva de sintetizar energia de Ultra Fenda, a mesma energia que faz as Ultra Bestas ficarem descontroladas. Essa diferença pode torná-los totalmente distintos? Talvez sim. Apesar de Ultra Bestas e Cosmog serem do Ultra Espaço, só as formas finais de Cosmog abrem Ultra Fendas. As bestas não podem. Pequenas diferenças podem separar os dois grupos, dependendo do que você entende por Ultra Besta. Se vier do Ultra Espaço, é uma Ultra Besta. Se só os Pokémon com impulso Fera contam, então não, Cosmog não é. Agora a teoria é que Slowpoke é onisciente. Essa teoria analisa o Slowpoke, frequentemente alvo de piadas. Divulgada, essa teoria explica como um dos Pokémon mais bobos pode virar um dos mais inteligentes.
A Pokédex explica como o Slowpoke distraído reage ao seu ambiente. De início você pode achar que o Slowpoke é muito burro para entender algo. Como todos os Slowpoke são psíquicos desde o início, alguns acreditam que eles sofrem pelo excesso de inteligência, não por serem lentos. Essa teoria afirma que o Slowpoke é tão inteligente que é onisciente e sabe de tudo. Saber de tudo o tempo todo faz com que o Slowpoke não consiga fazer muito além de processar o seu ambiente. A teoria diz que a mordida do Shellder não deixa o Slowpoke brilhante, só o torna mais lento. Essa teoria diverte ao abordar o Slowpoke como lento, mas não é canônica. Explica bem o comportamento do Slowpoke. A Pokédex sugere que as toxinas do Shellder criam o intelecto, mas o Slowpoke já possui habilidades psíquicas. Depois, os espíritos do lago guiam a humanidade. Os espíritos do lago estão ligados ao trio da criação e há rumores de que detêm poderes ambíguos sobre o mundo Pokémon. O Xi representa o conhecimento, Mesprit representa a emoção e Azelf representa a força de vontade. Os três espíritos do lago teriam nascido do mesmo ovo e dado aos humanos o controle das mentes. Os três já manipularam estados mentais de Pokémon enfurecidos como Dialga ou Palkia, e há rumores de que podem fazer isso com humanos. Isso deve ser verdade, mas como quase tudo na criação do mundo Pokémon, é difícil afirmar com certeza. Encerrando a categoria, a alma de Rabsca está em sua Pokébola. Essa é uma das teorias mais recentes sobre Pokémon, baseada na Pokédex, que sugere que o verdadeiro corpo de Rabsca está dentro da bola. Isso confirma o que sabemos sobre Rabsca. A parte inseto do Pokémon quase não se move, indicando que está morta. Esse Pokémon pode ser inspirado no deus egípcio de rosto de besouro sagrado, símbolo do sol nascente e da renovação da vida, com a bola representando o sol e essa renovação. A única outra entrada da Pokédex contradiz a primeira. A entrada de Violet diz que um filhote dorme na bola enquanto Rabsca o balança para adormecê-lo. Isso pode ser uma evidência de que algo completamente diferente está acontecendo. Talvez a bola lembre um casulo de ovo ou simbolize renovação da vida. Quando o corpo morre, ele renasce como um filhote dentro da bola. Difícil dizer, mas esse não seria o primeiro Pokémon com exoesqueleto oco. Agora, vamos à última categoria. A verdade está lá fora. Nossas últimas teorias revelam surpresas no universo Pokémon. Essas teorias sobre Pokémon psíquicos são bombas de verdade. Existem vários Mewtwo, e essa teoria tem dois sentidos. O primeiro é do anime. Tem o Mewtwo do filme Mewtwo Contra-Ataca e Mewtwo Retorna. Em Genesect e a Lenda Desperta, aparece outro Mewtwo, com personalidade e voz diferentes do primeiro. Cada Mewtwo é diferente, como diz o diretor do último filme. Já nos jogos isso é mais complicado. Apenas enfrentando-o na Caverna Celeste é possível obter o Mewtwo. As demais vezes ocorrem ao dobrar espaço e tempo para capturar Mewtwo. Mewtwo também pode ser capturado de forma orgânica em X-Sequid, em uma caverna sem marcação. Embora seja totalmente possível que seja o mesmo Mewtwo que viajou para Kalos, não é impossível que seja um Mewtwo completamente diferente. Outros Pokémon lendários sintéticos, como Silvally, já foram criados, então pode ser o caso aqui. Apesar de vários Mewtwo serem possíveis no jogo, isso acontece no anime. Passando para o Obufé, é a sua cauda. O Obufé decola novamente, agora com uma teoria sólida de Pokémon. A teoria diz que o corpo do Obufé é só um disfarce e o verdadeiro corpo é a cauda. A Pokédex registra comportamentos estranhos da cauda do Obufé. Ele protege a cauda e, se atingido, tenta derrubar o oponente com Destiny Bond. Dizem que a cauda tem um segredo, ou pelo menos é o que a Pokédex sugere. O grande segredo envolvendo a cauda é simplesmente que o Obufé é a cauda. Não é uma grande revelação, mas provavelmente é a verdade sem depender de outras conexões. Não é preciso suposições para criar uma teoria convincente. Nossa penúltima teoria é que a montaria de Calyrex é um Rapidash de Galar morto. Essa teoria diz que há uma informação crucial faltando na história por trás das montarias de Calyrex. Como os dois cavalos estão relacionados? Eles têm um papel muito semelhante ao de Calyrex, onde o Cavaleiro Calyrex pode aprimorar as habilidades de qualquer um dos Pokémon cavalo. A teoria afirma que antigamente era o mesmo Pokémon. A Tundra da Coroa, lar de Calyrex, é inspirada na Escócia, cujo animal nacional é o unicórnio. O único outro Pokémon unicórnio na Tundra da Coroa é o Rapidash de Galar, que claramente é um unicórnio. A teoria diz que as duas formas de Calyrex são o mesmo Pokémon cavalo, não dois diferentes. Glastrier, Força Bruta, e Spectrier, Espírito Errante. Explica claramente porque existem duas formas de montaria de Calyrex. Na morte, o corcel de Calyrex permanece leal apenas a Calyrex.
É possível que Calyrex tenha dois corcéis diferentes, no entanto, isso não faz sentido quando consideramos sua inspiração. Calyrex se inspira em vários cavaleiros, como Rei Arthur, Brian Boru ou soldados da cavalaria. Na cultura pop, geralmente é o único corcel leal e confiável. Pode haver dois Pokémon cavalo poderosos e distintos, mas isso contradiz o que sabemos sobre Calyrex e sua inspiração. Por fim, chegamos à última teoria da categoria bomba de verdade. As mãos de Arceus são desconhecidas. Essa teoria é outra interpretação sobre a criação do universo Pokémon e é fortemente sugerida tanto pelos jogos quanto pelo anime. A Pokédex vê os Unown como misteriosos. Poderes estranhos surgem quando eles se reúnem. Esse poder aparenta ser a capacidade de criar a própria realidade. No anime, há momentos no terceiro filme em que os Unown criam uma realidade ilusória. Mais tarde no anime, os Unown aparecem do nada enquanto Dialga e Palkia lutam. É relevante, mas não conecta os Unown diretamente ao Arceus. Quanto a conexões diretas, a flauta azul faz o mesmo som que os Unown em ondas de rádio. Essa é a flauta usada para invocar Arceus. A Pokédex diz que Arceus criou um universo com 1000 braços. Como Arceus não tem braços, sugeriu-se que os Unown seriam seus braços metafóricos. Em Heart Gold e Soul Silver, Arceus e os Unown aparecem juntos. O jogador pode escolher entre Giratina, Palkia ou Dialga. Os Unown cercam Arceus e juntos manifestam um governante da realidade do nada. Essa teoria nunca é explicitamente dita, mas é fortemente sugerida. Os Unown são conhecidos como seres poderosos e misteriosos. A conexão com Arceus explica como um único Unown é fraco, mas juntos eles moldam a realidade. Essa teoria resolve questões, mas traz outras ao mundo Pokémon. Com os Unown ausentes dos jogos principais nas duas últimas gerações, muitos mistérios permanecem. Conte nos comentários sua teoria favorita sobre Pokémon psíquico e quais você acredita serem verdadeiras. Ative o sininho, assista aos outros vídeos de Pokémon e diga qual tipo devemos abordar depois. Obrigado por assistir e até a próxima!